Pai Bará, ei, Pai Bará, eu peço licença pro destranca trabalhar. Pai Bará, ei, Pai Bará, eu peço licença pro destranca trabalhar. Oi, Pai Bará, ei, Pai Bará, eu peço licença pro destranca trabalhar. Pai Bará, ei, Pai Bará, eu peço licença pro destranca trabalhar. Ele vem aqui, ele quebra a demanda, ele é destranca a rua e chega na minha banda. Ele vem aqui, ele quebra a demanda, ele é destranca a rua e chega na minha banda. Pai Bará, ei, Pai Bará, eu peço licença pro destranca trabalhar. Pai Bará, ei, Pai Bará, eu peço licença pro destranca trabalhar. Oi, Pai Bará, ei, Pai Bará, eu peço licença pro destranca trabalhar. Pai Bará, ei, Pai Bará, eu peço licença pro destranca trabalhar. Oi, Pai Bará, ei, Pai Bará, eu peço licença pro destranca trabalhar. Um salve, salve a todos. Peço a bênção aos mais novos, a bênção aos mais velhos. Meu motumbá, axé a todos os irmãos, a todas as irmãs. Um saravá a todos os amigos. Hoje eu vim aqui responder uma pergunta que foi feita por muitos irmãos já, principalmente pessoas aqui do sul do Brasil, né? Eles querem saber quem são os chamados orixás de rua, né? Qual a função desses orixás? O dogma que existe sobre mulheres não poderem chegar perto desses orixás. Então, antes de responder, eu só peço, se inscrevam no canal, né? Deixe seu like aí, compartilhe, passe adiante para que as pessoas possam ter um conhecimento também, um entendimento melhor também. E aí eu venho aqui falar então sobre esses orixás, né? Os orixás chamados de Baralodê, Ogum Avagã, Yansan Oyadirã e Yansan Oyatimboá, né? Em algumas doutrinas vão se chamar só de Yansan Dirã ou Oyadirã, em algumas vão chamar só de Yansan Timboá ou Oyatimboá, desculpa, né? Mas são esses os orixás que nós chamamos de orixás de rua, né? Então, quem é? Vamos por partes, eu vou falando um pouco de cada um, né? E depois eu vou explicar o porquê, né? E tudo então deles. Primeiro de tudo, quem é Orixá Baralodê? Ou Orixá Exu Baralodê? Baralodê, ele é uma das qualidades mais velhas, né? Podemos dizer assim, a qualidade mais velha dos barás. Ele está ali, né, na função de ajudar na proteção do ilê, do terreiro, do templo, da casa, como quiserem chamar. Eu vou me expressar aqui como templo, para ficar melhor, né? Porque cada um chama de um jeito. Então, do templo, ele está ali fazendo essa função. Ele é aquele que abre os caminhos, né? Ele está ali fora porque ele abre. Dali em diante ele vai abrindo os caminhos. É o mensageiro direto, né? É ele que sai com a mensagem e leva para todo o divino sagrado. Orixá Ogum Avagã. Quem é Ogum Avagã? Ogum Avagã, a gente pode dizer também que ele é uma das qualidades mais velhas dos Oguns, né? Depois eu vou estar falando sobre qualidades, né? Mas ele é uma das qualidades mais velhas de Ogum. Ele tem por si fazer a proteção do templo, né? Então é ele que faz a proteção do templo, ajudando também, claro, a Lodê a abrir os caminhos, mas é ele que está ali para fazer a proteção do templo. Então a gente vem com Dirã
ou Timboá. Em algumas casas, eu vou estar falando isso depois, né? Se tem Dirã, em algumas se tem Timboá. Mas Dirã e Timboá, qual é a função dessas orixás, as orixás femininas que acompanham Lodê e Avagã? Orixá Exu Baralodê e Orixá Ogum Avagã. Elas que acompanham eles, são a dona do movimento, que fazem com que todo o Ilê, tudo se movimente ali. E com esse movimento delas, elas são as encaminhadoras de todos os eguns que possam vir a prejudicar ou estar fazendo qualquer coisa dentro deste templo. Então, são elas que vão encaminhar esses eguns, né? Falando assim. A gente pode até dizer que é um conjunto muito perfeito, né, de tudo isso, desses orixás de rua, né? Porque enquanto um está abrindo os caminhos, está levando e trazendo as mensagens, né, do divino e todo o sagrado, o outro está ali trancando, fazendo a proteção de todo o templo, né? E com essa proteção, todo o mal que possa vir estar em volta, a outra vem e leva com o seu movimento tudo para fora, deixando assim sempre livre e leve o ambiente, a energia do templo, não deixando com que nada do portão, da porteira, da porta passe para dentro do templo. Por isso que são chamados os orixás de rua, orixás frenteiros, orixás da guerra, como alguns falam, né? Porque Lodê, Avagã, Dirã e Timboá estão justamente ali, na frente, fazendo a frente de todos os orixás, de todo o povo, de todo mundo ali, daquele templo, daquele terreiro, daquele ilê, para que nenhum mal venha a entrar e que tudo possa se abrir com clareza e com firmeza. Bom, esse, como eu posso dizer assim, são os pontos básicos, principais desses orixás, né? Não que eles não venham responder só nisso, vamos dizer assim, né, para não ficar mal colocado, até porque Baralodê, ele tem muitas outras coisas, ele que responde pela virilidade, então tem muitas outras coisas, mas esses são os pontos principais desses orixás, né? É essa a função principal desses orixás com um templo, né? Com um terreiro, com um ilê. Mas em algumas doutrinas, algumas famílias religiosas, não se cultua assim esses orixás. Em algumas tradições, em algumas culturas, em algumas nações, vamos dizer assim, né? Porque eu não concordo muito com esse negócio de nação, mas, né, não é que eu não concorde, concordar, né? Respeito. Mas algumas nações, algumas doutrinas cultuam esses orixás diferente um pouco. Em algumas casas nós vamos ver Baralodê, Ogum Avagã e Dirã tendo seu assentamento junto ali no portão de entrada, ao lado da porta, né? Em algum espaço fora do templo vai ter o assentamento deles ali. Em outras doutrinas, em outras tradições, se tem Timboá e não Dirã ali, porque se faz o assentamento de Timboá junto com eles. Em algumas outras tradições e algumas outras doutrinas, nós vamos ver Timboá sendo cultuada e tendo o assentamento dela no Balé, né? Em outra nós vamos ver Dirã sendo cultuada dentro do terreiro, dentro do templo, do quarto de santo. Em alguns terreiros, em alguns ilês, nós vamos ver Baralodê, Ogum Avagã em uma casa, né, assim por dizer, um assentamento feito em uma casa, e em um separado, aí nós vamos ver Yansan, Dirã ou Timboá, em separados, né? E por que isso? Porque aí já vem um dos dogmas, né, que tanto se fala, mas cada um
Então, cada um cultua de um jeito. Nós vamos ver, como eu disse, alguns cultuando Dirã, ali junto com Lodê e Avagã, ou Timboá, alguns cultuando Dirã dentro do quarto de santo e não lá na frente junto com eles. Nós vamos ver ou Timboá lá na frente junto com eles, ou nós vamos ver eles em separado lá na frente. Bom, gente, só lembrando que isso é um costume, né, uma tradição, um fundamento da religião de Batuque, do Rio Grande do Sul, mas que a gente vê em algumas outras tradições e religiões já também. Mas esse é um costume que vem desde o começo da religião do Batuque, do Rio Grande do Sul. Nação culto aos orixás, uma religião, para quem não conhece ainda, no Brasil, aqui no Sul todo mundo sabe quem é, uma religião que se assemelha, que a gente pode dizer assim, ao candomblé. Né? É igual ao candomblé? Não, não é totalmente igual ao candomblé, mas é que é uma religião de culto a orixás apenas, assim como é o candomblé. Então por isso que eu falei que se assemelha, mas são diferentes, alguns orixás são diferentes, né? O jeito de se cultuar é diferente também, então é só apenas porque é um culto a orixás e ancestrais, por isso, né? Mas, com tudo isso, o que é certo e o que é errado? Né? Sobre tudo isso que eu falei dos modos de como cultuar, de como a gente vê, de que se tá lá dentro, se tá lá fora, se tá aqui, se tá lá, se é junto, se é separado. Gente, não existe certo, não existe errado, né? A gente tem que começar a entender isso. Não existe certo, não existe errado. Se tá dando certo, se tá sendo feito com fé, com amor, com dedicação, é certo. Né? Existem muitos dogmas que são o que me perguntaram principalmente, né, sobre esses orixás. E o que a gente vê é preconceitos além desses dogmas, né? Até um machismo, eu posso dizer, que tem em cima disso, né? Porque dizer que uma mulher não pode chegar perto do orixá Lodê, porque senão muitas coisas erradas vão acontecer, porque, gente, o orixá ele não tem discriminação nenhuma, nem com mulher, nem com homem, nem com criança, nem com ninguém. Que mal que um orixá vai fazer se existem filhas deste orixá, de Orixá Baralodê? E aí vai ter algumas pessoas que vão dizer, mas só são filhas, só podem mexer depois que entram na menopausa ou que deixam de menstruar. Aí o orixá aceita. Gente, o orixá, ele vem com a gente, ele nasce com a gente, então vamos tirar esses dogmas. Se a gente parar e a gente pensar, não existiria uma mãe de santo com esse orixá assento, com esse orixá ali de frente. Uma mãe de santo nunca poderia mexer um orixá, né? Que tão mal que é, se a gente parar e analisar, um orixá ele vai ser mal, ele vai ser ruim, ele vai fazer maldade para alguém só porque uma mulher chegou ali, só porque Lodê responde pela virilidade. Gente, não é assim, não é. Eu conheço muitas casas que cultuam o Lodê, o Avagã, todos eles, mulheres, mães de santo, vão ali, fazem os seus preceitos ali na frente, porque há o sacro ofício, né? Há ali. E quem é que faz isso? É a mãe de santo. Então, gente, vamos parar com isso, né? De amedrontar as pessoas. Respeito, eu digo aqui, respeito à doutrina, o pensamento, né, a tradição de cada um. Eu não estou aqui para dizer o que é certo ou o que é errado, como eu mesmo acabei de falar.
Não existe o certo, não existe o errado. Se está sendo feito com amor, com respeito, com carinho e tá dando certo, é o certo, né? Agora, muitas coisas acontecem, né? E aí dá errado, aí vão culpar, dizer que é por causa que alguma mulher, é por causa disso, por causa daquilo. E eu já vi isso acontecer. Na minha própria casa, filhas de santo, eu apresento os filhos para esses orixás. E filhas de santo podem mexer sim neles, né? Começa-se também quando se separa dirão o Timboá deles e botem separado porque não gosta, porque eles são machistas. Eu já ouvi até outras coisas muito malucas sobre Lodê e Avagã, que eles têm que ficar juntos, somente os dois. Então assim, gente, é sagrado, é orixá, é coisa divina. Não fazem o mal, não existe todas essas coisas que falam. Respeito-se na casa, não querem mulher, não mexe, não pode mexer, tranquilo. Mas fale o porquê, só não fale que o orixá vai ser mal, que ele vai fazer alguma coisa de ruim se uma mulher mexer ali numa obrigação. É um dos dogmas sem, né, que é desculpa o meu jeito, eu peço desculpa a todos, né, por estar falando desse jeito, né? Só que é uma coisa que eu vejo que não tem muito fundamento, por causa que muitas casas são abençoadas com suas filhas, cuidando de Lodê, de Avagã, cuidando desses orixás de frente. Assim como na minha, eu também cultuo ali. E outra, quando a gente vai fazer um trabalho, alguma coisa, uma obrigação, uma oferenda, que Dirã ou Timboá está junto com Lodê e Avagã, quem é que faz? É chamada sempre uma mulher daí para fazer. E aí ela pode aparecer ali. São coisas que não tem um pouco de colocação e sentido. Então é só o que eu peço. Eu não estou falando, gente, desculpem de novo, não estou falando que está errado o jeito que cada um segue a sua casa. E sim só rever os dogmas e os medos colocados em cima das pessoas por causa desses orixás. Eles não são do mal, eles não fazem mal a ninguém por ter ali uma mulher passando por ali, participando de uma obrigação, cultuando, cuidando, trocando a água de uma quartinha, acendendo uma vela, ajoelhando, batendo cabeça para eles. Quanto a cultuar Baralodê, Ogum Avagã, Dirã, Timboá, dentro do quarto de santo, dentro do terreiro, dentro do ilê, né, é como eu disse, acho que é uma lógica, né? Eu expliquei tudo isso nesse vídeo. O porquê que eles estão ali na frente, né? Se a gente ir a um outro lado, a gente vai ver as entidades Exus e Pombagiras fazendo também essa proteção, a abertura de caminhos, correndo, fazendo tudo isso que esses orixás fazem, né? Então, se eles estão ali para abrir os caminhos, proteger, tirar da volta, encaminhar para que nada do portão desse ilê, desse terreiro, entre ali para dentro, porque são eles que permitem quem entra e quem sai dali de dentro, quem pode e não pode entrar, porque cultuar eles lá dentro, né? Se fala-se de fundamento, 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 fundamento. Se fundamento tem fundamento, então se cultua aonde foi feito e criado o assentamento e para o que eles fazem, atuam, trabalham ou agem, né? Mas como eu disse, né, gente, cada um segue a sua tradição, cada um segue a sua doutrina, seja ela Angola, Jeje, Jejexá, Nagô, Oió, Cabinda, ou seja lá o que for que seja, né? Seguindo com amor, respeito, respeitando o modo com que os irmãos fazem o seu culto, é isso que importa. Respeitando o sagrado, respeitando e entendendo o que realmente estão fazendo ali Orixá Baralodê,
Orixá Ogum Avagã, Orixá Yansan Oiá Dirã, Orixá Yansan Oiá Timboá, que estão ali para proteger, para abrir caminhos, para encaminhar, para dar movimento, para fazer tudo isso acontecer. Cultuando assim, respeitando o próximo, né? Os dogmas, como eu disse, são dogmas. Digam o porquê, então não se pode fazer muitas coisas. Digam o porquê vão fazer lá ou vão fazer daquele jeito, né? Porque são esses dogmas muitos que foram me perguntados. E eu venho aqui para desvendar esses dogmas, tirar um pouco disso. Então, espero ter conseguido responder quem são os chamados orixás de rua, o que eles fazem, para o que eles agem, para o que eles servem, quem são eles, né? Falando sobre esses dogmas que ficam, deixando claro aqui quem são eles. Grandes orixás e não praticam o mal, não. Peço desculpa se no modo que eu falei aqui eu atingi alguém de alguma forma, não é esse o meu ponto, né? Não é essa a minha intenção, e sim a minha intenção é só passar realmente o que é o sagrado, o que é orixá. Então, desculpa se em algum momento aqui eu falei alguma coisa que possa ter sido entendido errado, né? Mas que eu possa ter deixado claro quem são esses orixás. Meu Motumbá Axé a todos, um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau!